Bom, meus queridos, tendo em vista que a gente já visualizou as estruturas que compõem o sistema nervoso, já visualizamos também as estruturas que compõem os envoltórios cerebrais, né, que protegem o sistema nervoso, assim como o líquido também que protege. Já visualizamos também os ventrículos, né, cerebrais, que é onde são produzidos esses líquidos. E também já pegamos uma breve noção de como visualizar essas estruturas nas imagens. É importante também que vocês saibam que vocês estudam neuroanatomia não por acaso, tá? Quando vocês estiverem trabalhando, fazendo tomografias, ressonâncias, vocês vão ter que fazer aporte desse conhecimento para que vocês consigam desempenhar o seu papel como técnico em radiologia. Então, eu estou colocando, a partir de agora, algumas noções sobre alguns tipos de lesões que vocês vão encontrar. Professor, eu vou dar diagnóstico? É claro que não, mas é você que vai fazer a imagem para que o médico dê o diagnóstico. É você que é o responsável por aplicar a técnica radiológica, né, por imagem, o diagnóstico por imagem, para que você forme uma imagem de qualidade, encontre as estruturas necessárias para que o médico possa fazer o diagnóstico. E ter conhecimento dos tipos de lesões que vocês podem encontrar é muito importante, tá bom? Então, hoje eu vou apresentar para vocês algumas lesões que são bastante comuns no dia a dia, principalmente quem for trabalhar na área de trauma, urgência e emergência, como, por exemplo, a gente vê acontecendo lá no JF. Tá? Então, vou apresentar hoje alguns tipos de lesões que vocês podem ver, tá bom? Então, meus amados, continuando, nós vamos visualizar neste momento alguns tipos de lesões. Existem diversos tipos de lesões que a gente vai encontrar na imaginologia, principalmente na imaginologia de cabeça e pescoço e, mais especificamente, a imaginologia do sistema nervoso. Tá? Que é o que vocês vão se deparar no dia a dia. E aí, como a gente está falando agora, né, de meninges, né, de espaços intrameningeanos, líquido cefalorraquidiano, né, ventrículos, é importante que a gente possa visualizar algumas lesões que a gente pode encontrar na imaginologia durante o trabalho de vocês, o percurso de vocês como técnico em radiologia. Tá? Então, algumas dessas lesões que vocês irão encontrar vão ser as lesões intracranianas, os hematomas. Tá? É muito comum, principalmente no trauma, quando a gente está trabalhando no dia a dia, principalmente na urgência e emergência, a gente se deparar com hematomas, né, intracranianos. E há diversas formas de apresentação desse tipo de hematoma. E são vocês, como técnicos em radiologia, que vão preparar esse tipo de imagem para o diagnóstico. Então, para que a gente tenha ideia do que são essas lesões, a gente tem que dar uma relembrada rapidinho dos espaços intrameningianos, né? Intrameníngeos, tá bom? Bom, quais são esses espaços? A gente acabou de ver nas aulas anteriores que a gente vai ter no nosso crânio a camada de pele, né? A camada de periósteo, tá? E o crânio. Abaixo do crânio, a gente vai encontrar a primeira camada de meninges, que é a dura mater, tá? E abaixo da dura mater, a gente vai encontrar outra camada, que é a camada aracnoide, que possui várias ramificações, parecendo uma casinha de aranha, né? Que são essas cerdazinhas que vocês estão vendo aqui, tá? E entre a aracnoide e a pia mater, que é a terceira camada, passa vários vasos, né? E o líquido cefalorraquidiano. Então, abaixo da aracnoide, a gente vai ter circulando entre essas trabéculas o líquido cefalorraquidiano, que foi que a gente já viu. Então, a gente vai ter os espaços extradurais, que são aqueles que estão externos à dura mater, estão entre o osso do crânio
e a dura mater, tá? Vamos ter o espaço intradural ou subdural, que está abaixo da dura mater, né? Está dentro da dura mater, tá? Então, vai estar entre a aracnoide e a dura mater, é o espaço subdural. O espaço extradural, que está entre o osso e a dura mater, também pode ser chamado de epidural, tá? Lembram que eu falei para vocês da anestesia epidural, que é feito lá na coluna, né? Ou peridural, né? Essas peridurais são feitas externamente à dura mater, né? O espaço epidural, tá? Então, além desse espaço extradural, subdural, nós vamos ter também o espaço subaracnoide, tá? O espaço subaracnoide é aquele que está abaixo da aracnoide, entre a aracnoide e a pia mater. É o espaço onde circula o líquido e passa boa parte desses vasos, dos vasos sanguíneos que irrigam a superfície do cérebro, né? E também os vasos que transpassam essas meninges, né? Existem vasos também, que eu falei para vocês, que estão inseridos na dura mater, como são os ramos da artéria meningea média, né? Que é um ramo que sai lá da artéria maxilar, entra no crânio e vasculariza toda a meninge. Tá? Inclusive, eu falei para vocês que essa característica da dura mater ela tem característica osteogênica, né? Ela ajuda na vascularização do crânio, inclusive esses vasos deixam uma marca no crânio, né? Se você abrir, eu mostrei lá algumas imagens que eu fiz no laboratório, que vocês viram algumas ranhuras no crânio. Nessas ranhuras são a incrustação do relevo dessas artérias no crânio, tá? Então, nós vamos ter aí um espaço extradural, subdural, subaracnoide e ainda a gente tem lesões que podem ocorrer no espaço intracerebral, dentro do cérebro, não é nos espaços meningianos, né? São os intercerebrais ou intraparenquimatosos, tá? Bom, então, o coágulo sanguíneo, o hematoma, ele ocorre quando o sangue extravasa dos vasos por algum motivo, pode ser por uma lesão traumática, pode ser por um problema fisiológico, né, problema de coagulação, ou problema no próprio vaso, ou por um aneurisma, seja lá qual for a origem, esse sangue vai extravasar para algum desses espaços e vai depois coagular e formar um coágulo, né? E esse coágulo ele é chamado de hematoma, tá? O hematoma é nada mais, nada menos do que o sangue coagulado, né? Onde ocorreu a precipitação das proteínas, né? Que formam o sangue, tá bom? As plaquetas é que promovem os fatores plaquetários que promovem essa coagulação. Toda vida que o sangue sai de dentro dos vasos, para evitar que ele continue circulando pelo corpo e extravase para outros tecidos, as plaquetas fazem com que ele coagule, tá? Inclusive quando há uma hemorragia externa, né, ou interna, tá? E é interessante que isso ocorra. Tá bom? Então, num quadro normal, a gente pode ver aqui que o crânio está livre, né, de coleções de líquido ou de extravasamento de líquido sanguíneo. E num quadro anormal, a gente vai ter a formação de um hematoma, e esse hematoma ele pode gerar consequências para o cérebro, né, desde a compressão ou lesão, né? Tá bom? Então, nós vamos ter alguns tipos de hematomas intracranianos, né? Os extradurais ou epidurais. Desculpa, desconfigurou aqui a letra, tá? Os extradurais ou epidurais, os subdurais, os subaracnoides e os intraparenquimatosos ou intracerebrais. Eles vão levar o mesmo nome do espaço a qual o sangue invadiu, né? Se foi no espaço extradural, o nome do hematoma vai ser hematoma extradural. Se estiver entre a dura mater e o crânio, né, ele vai ser extradural. Se ele estiver entre a dura mater e a aracnoide, vai ser subdural. E se estiver entre a aracnoide e a pia mater, ele vai ser subaracnoide. E se estiver
dentro do cérebro, dentro do parênquima cerebral, ele vai ser intraparenquimatoso ou intracerebral. Vamos lá. Esses tipos de hematomas, eles são conhecidos por essas siglas no meio médico, tá? Os médicos, eles usam muito de nomenclaturas internacionais, que são as nomenclaturas americanas em inglês, né? Então, eles falam muito nessas siglas, né? Que é aqui, ó, hematoma extradural, né? Subdural, né? Que é aqui, ó, subdural hematom, né? Eles usam muito esses termos, então vocês vão ver muito essas siglas, né? Aqui é hematoma extradural, né? Aqui é hematoma intraparenquimatoso, aqui é hematoma subaracnoide, tá? Esses hematomas, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, eles aparecem aqui, no caso do extradural, entre o crânio e a dura mater. Esse aqui, o subdural, entre o crânio, aliás, entre a dura mater e a aracnoide, né? Essa segunda membrana. E o subdural entre a dura mater, entre a aracnoide e a pia mater, tá? Inclusive, ele adrenta nos sulcos, né? Porque ele invade o líquido cefalorraquidiano, esses hematomas. E os hematomas intracerebrais ou intraparenquimatosos, eles aparecem concentrados em alguma região do cérebro, né? Pode ocorrer em diversas regiões do cérebro. Normalmente, eles são mais graves. Bom, o exame eletivo para diagnóstico de hematomas é a tomografia. Por quê? Porque o sangue, quando ele é extravasado, pela hemácia ter uma grande quantidade de ferro, ela é hiperdensa, né? Então ela aparece bastante fácil na imagem, né, de tomografia, tá? Então ele é o exame de predileção e é um exame que dá para fazer com mais rapidez na urgência e emergência, né? E um exame de menor custo também, tá? Em relação à tomografia. Então, vamos lá. O hematoma extradural, como eu acabei de falar para vocês, ele está entre o crânio e a dura mater, tá? Então, ele tem algumas características para que a gente possa identificá-lo. Ele possui normalmente forma bicôncava, né? Ele é côncavo para um lado e para o outro, né? Ele é abauloado, né? Tá? Ele é homogêneo. O que é que significa ser homogêneo? A cor dele, a intensidade da cor dele, da densidade dele, normalmente é igual em todos os pontos. Você não vê ele mais claro num ponto e mais escuro no outro, né? Normalmente ele é bem homogêneo. Pode ocorrer variações na tonalidade? Pode, mas normalmente ele é bem homogêneo. Ele sempre é hiperdenso, né? Ele sempre aparece na imagem como uma estrutura, uma lesão hiperdensa, tá? E ele sempre está, na grande maioria das vezes, acompanhado de efeito de massa. O que é o efeito de massa? Ele empurra o restante do cérebro, né? Quanto maior for o hematoma, ele vai empurrando o cérebro. O cérebro é uma estrutura mole, né? Gelatinosa. Então, qualquer volume dentro do crânio vai empurrar o cérebro para o lado. Inclusive, a gente chega a ver as estruturas internas, como ventrículos, né, como foice, né, se deslocando para um lado, né, oposto ao lado que está o hematoma. Tá? E aí, dependendo do tamanho do hematoma, da persistência, do tempo que ele fica, ele pode causar lesões maiores no cérebro ou lesões irreversíveis. Tá bom? Ele está presente em 10% dos traumatismos crânioencefálicos, né? Normalmente ele aparece em 10% dos traumatismos, aparece esse tipo de lesão. E a mortalidade dele não é muito alta, né? Apesar de que morrer 0,5% dos pacientes não é nada agradável, né? Não é nada bom, tá? Mas relativamente ele não é tão alto, tá? Agora, claro, esse prognóstico ele depende do diagnóstico precoce, como eu acabei de falar, quanto mais tempo ele levar, e aí onde entra o papel de vocês, fazer um exame rápido, fazer um exame acurado, com perícia, né? Para que esse exame saia bem feito, mostre o que tem que mostrar na imagem, tá?
para que o diagnóstico seja feito precocemente, né? Precisa de bastante habilidade para quem opera o equipamento para estar fazendo isso com qualidade, tá bom? O nível de consciência que o paciente é admitido, né? Pacientes que já estão inconscientes normalmente já têm lesão mais grave, né? E o prognóstico é pior. Tá? Pacientes que entram conscientes, normalmente eles tendem a ter um prognóstico melhor. Né? Crianças normalmente têm as lesões são menos graves, né? Porque a capacidade regenerativa das crianças são maior, a flexibilidade das estruturas cranianas e das estruturas cranianas também são maiores, tá? O crânio não terminou ainda de crescer, ainda há espaço, né, para dilatação, tá? E a presença também de lesões associadas, né? Porque às vezes, junto com o traumatismo que levou à formação do coágulo, outras lesões foram formadas, né? Às vezes há lesões diretamente no encéfalo, né? Às vezes há lesão na massa cefálica, tá? E outras estruturas cerebrais vitais, tá bom? E uma das lesões associadas muito comuns é que quando ocorre o efeito de massa, há uma compressão do crânio, né? E isso, se demorar muito tempo, faz com que haja uma herniação aqui nessa região, ó, como vocês estão vendo aqui. Essa é a região do forame magno, né? Está havendo aqui uma herniação do cerebelo, e essa herniação faz com que comprima o tronco encefálico. E do tronco encefálico saem nervos cranianos vitais da nossa vida, né? Como, por exemplo, nervos como o vago, né? A compressão do bulbo também pode levar à paralisia de outras estruturas que estão ligadas pela medula, tá? Então pode ser fatal. Então, quanto mais tempo levar, mais risco de lesão a gente tem. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse tipo de lesão, normalmente, ela é arterial, né? São extravasamentos de sangue de ramos da artéria meníngea média, mas pode também ter derramamento de sangue venoso, tá? Mas o mais comum é que seja arterial. Tá? E aí, gente, ó, na imagem a gente vai ver isso aqui, ó, uma forma bicôncava, né? Bicôncava, tá? Ele é convexo para os dois lados. A gente vê aqui um leve efeito de massa. Ó. Você pode ver que a foice cerebral está cortada aqui e aqui, né? Ela está levemente deslocada pelo lado oposto, inclusive o ventrículo, né? Empurrando o cérebro contra a outra parede, né? Tá? E ele é hiperdenso, né? Ó, ele chega a ter a mesma densidade do crânio, né? Ó, você vê que ele é branquinho aqui, né? Ele é hiperdenso, assim como o crânio, né? Porque o sangue tem essa característica nas imagens, tá bom? Então ele é bem homogêneo, a cor dele sempre é parecida, ó. Não há um lado mais claro do que o outro, tá? E o efeito de massa sempre está presente, ó, deslocamento do cérebro para um lado, né? Tá bom? Aqui outra imagem, para vocês verem, né? Ele é bem bicôncavo, né? Há um deslocamento, ó. Olha a foice cerebral aqui deslocada, né? Pro lado, né? Um deslocamento da massa encefálica, né? E a densidade, né? Ele é bem homogêneo, a cor dele é quase igual em todos os pontos, tá? Aqui mais outro exemplo, né? Ó. Esse aqui é um hematoma um pouco menor, não tem tanto deslocamento de massa, tá? Mas ele tem a mesma característica que os outros hematomas. Bom, a gente viu o hematoma extradural, né? E agora o subdural é aquele que está entre a dura mater e a aracnoide, tá? Lembrando que ele está nessa região aqui. Então, o hematoma subdural ele vai estar entre a dura mater e a camada e a membrana da aracnoide, né? Mas ele não tem contato com o líquido cefalorraquidiano, porque ele está isolado pela aracnoide, tá? Se a gente vê aqui esse espaço dessa imagem aqui do livro de anatomia, né? Ele vai estar aqui, né? Entre a dura mater e a aracnoide, tá bom?
logo abaixo da dura mater. Já o extradural ele vai estar acima da dura mater, que é a dura mater, né? Aqui é a artéria meníngea, né? Meníngea média, tá? E o extradural vai estar por cima e o subdural vai estar por baixo da dura mater. Então, gente, uma das características desse tipo de lesão é que normalmente ele é venoso, tá? Normalmente é sangue venoso. Ele é irregular, né? Ele não tem uniformidade como tem no hematoma extradural, né? Ele tem falhas, né, na sua massa. Ele ocorre normalmente nas veias corticais, né? As veias que vêm do cérebro através da pia mater, tá? Atravessando o aracnoide. Essas veias elas atravessam, né? E passam entre a aracnoide e depois vão desembocar nos seios que estão entre as meninges, né? Como é o seio sagital, superior e inferior, seio transverso. Eles desembocam nesses seios, né? E normalmente essas veias corticais que vêm dessa região, elas atravessam a aracnoide e normalmente elas, ao serem lesionadas, elas causam hemorragia nessa região. Outro efeito que pode ocorrer é o efeito de decantação, né? O paciente normalmente ele fica deitado por muito tempo e o sangue começa a se precipitar, né? Porque ele está contido entre uma membrana e outra, ele não tem como extravasar por outros lugares, então o hematoma ele dura mais tempo, né? Então ele acaba que precipitando, né? E aí depois dessa precipitação ocorre a absorção, porque uma das características da aracnoide é ter a capacidade absortiva, né? Porque é ela que absorve o líquido cefalorraquidiano, então ele também vai absorver através de suas carúnculas os hematomas, tá? Então ele se apresenta assim, ó, abaixo da dura mater, entre a aracnoide e a dura mater, tá? Ele pode também levar um leve efeito de massa, tá? Mas no geral ele é bem difuso. Às vezes ele não chega a ocasionar isso porque ele pode se espalhar pelo espaço subdural. Aqui mais algumas imagens, né? Ó. Nesse caso aqui, ó, ele tem efeito de massa, tá vendo? Ó? E ele não é regular, né? Você pode ver aqui que ele não é homogêneo como a gente viu no extradural, né? Ó, não tem homogeneidade, tá? Olha aqui esse outro também, tá? Esse aqui é um bem menor. Agora, claro, né? Às vezes num corte ele aparece menor, mas em outra secção mais superior, mais inferior, mais superior, outra mais caudal, ele pode aparecer um pouco maior, né? E vai depender também da região que é investigada. Normalmente se faz várias secções e também se faz em outros planos, né? Porque às vezes ele se estende para outras cisternas, tá ok? E aqui, ó, outras imagens, né, de hematomas subdurais. E aí o agudo ele aparece assim mais parecido com o extradural, só que ele é irregular, né? E com o passar do tempo ele começa a ficar menos denso, né? A densidade dele diminui e ele começa a se precipitar na região inferior, né? Que é o caso do subagudo, né? E num caso mais tardio, né, ele passa a ser crônico, né? O crônico ele já começa a haver reabsorção e diminuição desse coágulo, tá? E aí o efeito que eu falei para vocês de decantação, né, de precipitação, esse efeito aqui, ó. Você vê uma área mais densa que a outra, né? Porque ele começa a precipitar as hemácias, né? O coágulo ele começa a se desfazer, né? As fibras que estão ligadas, né? O fibrinogênio, que foram ligados pelos fatores plaquetários, eles começam a se desfazer e liberar essas hemácias começam a se precipitar e para as regiões inferiores, né, por gravidade. Ok? E aí nós temos os hematomas que são subaracnoides, né, que estão abaixo da aracnoide e acima da pia mater, né, estão exatamente dentro do espaço onde passa o líquido cefalorraquidiano, o líquor, né? Então, uma das características desse hematoma subaracnoide é que, na verdade, ele não é um hematoma, ele é uma hemorragia, né?
ele não chega a formar coágulo. Por que ele não forma o coágulo? Porque ele se dilui no líquido cefalorraquidiano, né? Como ele se dilui, o sangue se liquefaz, se mistura ao líquido que já tem lá e ele se espalha, né? Ele acaba entrando nos sulcos, nas foices, né? Ele entra nos espaços do cérebro e vai invadindo outros espaços, inclusive ele pode adentrar até no canal medular, tá? E normalmente ele é originado por lesões nessas veias que atravessam a pia mater, né? Às vezes é lesões oriundas de aneurisma, né? Rupturas de pequeno aneurisma, né? E eles aparecem na imagem bem delimitados aos sulcos, né? E normalmente eles ficam visíveis por aproximadamente uns 4 dias, porque como ele se dilui ao líquido cefalorraquidiano e o líquido é reabsorvido e renovado, ele acaba sendo absorvido também e acaba desaparecendo, a menos que a origem do sangramento, né, não se debele, né, continue ocorrendo hemorragia. Mas nesse inteirinho aí pode haver lesões fatais ao paciente, tá? Bom, aí nas imagens, gente, ele aparece assim, ó, o sangue ele acaba penetrando nos sulcos, né, no espaço aqui, ó, da fissura longitudinal, entrando para os sulcos, né? Às vezes ele chega até a região da ínsula, tá? Tá bom? Então ele entra entre os sulcos e você visualiza os sulcos repletos de substância hiperdensa, né, que no caso é o sangue, tá bom? Bem, e aí por fim, gente, a gente tem os hematomas intracerebrais, que são oriundos de artérias cerebrais, às vezes acidente vascular cerebral, às vezes a ruptura de aneurismas, e isso aí vai depender da região, tá? Então eles ocorrem dentro do parênquima, né, que é a massa estrutural do cérebro, né? E ele tem uma alta taxa de dano, porque normalmente eles lesionam bem grave a região onde ele ocorreu, né? E se for na região do diencéfalo, onde tem funções vitais, pode ser fatal, né? Alguns, por exemplo, na região hospital, pode levar à cegueira, né? E diversos tipos de lesão de acordo com a região onde ele ocorre. Tem péssimo prognóstico, tá bom? Então a gente vai visualizar eles, gente, assim, ó, um hematoma dentro da massa cefálica mesmo, tá? Comprometendo uma região a qual o vaso que ele lesou, ele vascularizava, né? E às vezes ele extravasa dentro do parênquima, o sangue se espalha, né? Às vezes ele também adentra dentro dos ventrículos, dependendo da região onde ele ocorreu, né? Então, ó, ele não está nos espaços meningeanos, né? Ele está dentro da massa, né? No caso, esse aqui, ó, ele adentrou dentro do ventrículo, né? Ó, e uma parte do ventrículo vem para cá, para a parte inferior, né? Posterior, e aí ele também chegou lá, ó. No espaço do terceiro ventrículo também, né? E é provável que depois ele acabe descendo para o quarto ventrículo e se espalhando pelo restante do líquido cefalorraquidiano. Tá? Então, os intracerebrais dependem muito da região onde ocorreu a hemorragia, né? E a formação desse hematoma. Tá? Bom, pessoal, isso que eu tinha para dizer para vocês em relação a lesões, tá bom? E agora nós vamos ficar com a correção das atividades. Então, pessoal, como a gente viu agora essa parte de lesões, né, nas regiões dos espaços intrameningeanos, né, intracranianos, tá? Eu vou depois fazer uma atividadezinha para vocês sobre esse assunto, tá? Vou deixar aí. E agora nós vamos poder fazer a correção da atividade que eu passei anteriormente. Agora eu estive olhando aqui e pouca gente respondeu, né? Nós temos aí mais de 200 pessoas fazendo o curso, né? Umas 225 pessoas fazendo o curso e até agora só umas 50 fizeram, tá? E aí eu pergunto a vocês preferem que eu faça a correção agora, tá? Ou se vocês pretendem que acham melhor fazer a correção na próxima aula e dar mais esse tempinho aí do fim de semana para vocês tentarem fazer a atividade, tá? Aí a decisão fica com vocês. Eu vou abrir agora, eu vou tirar do compartilhamento aqui de tela e vou abrir aqui para todo mundo
fazer seus comentários aí, a gente decide aí o que a gente faz, tá bom?